nos anos 1960, na zona rural do distrito de Serraria, atual Indápolis, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, existiam dois amigos sitiantes que eram apaixonados por pescarias. Seus nomes eram Manuel Firmino e José Belarmino. Andavam de córrego em córrego e de rio em rio, sempre pegando uns peixinhos que naquela época ainda eram abundantes nas terras de Marcelino Pires. Não se passava muito tempo e lá iam eles novamente fazer mais uma de suas pescarias. Certa vez, alguns amigos lhes contaram que haviam pescado no Rio Brilhante, próximo à fazenda Barro Preto, que lá se pegava peixes muito grandes e que o lugar era o paraíso dos pescadores. Atiçados pelo bichinho da pescaria, os companheiros não pensaram duas vezes e já combinaram de ir a tal rio assim que terminassem a colheita de suas lavouras. Nem os quase 40 quilômetros de distância e nem o fato de terem que ir a cavalo desanimaram os destemidos e apaixonados pescadores. Devido à distância, tinham que viajar quase todo dia e ainda dormir na beira do rio, sem contar que tinham que levar a tralha de pesca, utensílios de cozinha, alimentos e tudo mais que necessitassem para sua estadia. Tudo combinado, partiram então na madrugada do dia marcado para a tão sonhada pescaria. Além do próprio cavalo de montaria, cada um deles levou ainda um outro cavalo amarrado em seus respectivos arreios para o transporte dos equipamentos necessários. Iam pelo caminho falando dos grandes dourados, jaús e pintados que certamente iriam pegar. Diziam ainda que seria tanto peixe que iriam distribuir para amigos, parentes e vizinhos. Seguiam pela estrada e, de tempo em tempo, paravam na sombra de alguma árvore e na beira de algum riacho para amenizarem o calor e também para dar água e descansar os cavalos. Afinal, era mês de janeiro e, apesar de não faltarem chuvas regulares, fazia um calor de mais de 35 graus na região. Viajaram o resto da madrugada e durante toda a manhã daquele dia. Por volta do meio-dia, chegaram então a um carreador, onde deveriam entrar para alcançar o rio, conforme informação dada pelos amigos que já haviam estado por aquele lugar. Cavalgaram assim pelo carreador com muita ansiedade os cerca de 3 quilômetros que separavam a estrada de terra principal do tão sonhado rio. Finalmente avistaram as águas vermelhas do Rio Brilhante. Era um lugar com muita sombra e com muitos poços, perfeito para um dia de pescaria. Próximo ao rio, havia um pequeno piquete de lascas de madeira e cipós, feito por antigos pescadores. Ali havia um abundante pasto com muito capim braquiária e uma mina d'água embaixo de uma frondosa árvore. Lá, os cavalos ficavam pastando e bebendo água, enquanto os homens pescavam. Não tinham, então, que se preocupar com o seu meio de transporte. Descarregaram suas tralhas, colocaram os cavalos no piquete e foram então preparar o almoço, pois já estavam famintos. Logo depois, já estavam sentados à sombra de um ingazeiro, fazendo aquilo que mais gostavam: pescar. A tarde foi passando e vez ou outra pegavam um peixe. Para conservá-los, iam limpando e salgando os menores, e os graúdos amarravam com uma cordinha de nylon e deixavam dentro d'água. Já no finalzinho da tarde, sentiram fome novamente e resolveram cozinhar uma bela feijoada, já que tinham levado carne, toucinho e couro de porco para esse fim. Acenderam então uma fogueira, cortaram alguns galhos e penduraram o caldeirão com o cozido, que logo começou a cheirar muito bem. Enquanto o feijão e as iguarias cozinhavam, os companheiros continuavam a pescaria. A noite caiu, a fome apertou e o cozido cheirava longe. Resolveram então chegar para a beira da fogueira e tomar uma pinguinha, que era para abrir o apetite. Abriram então a garrafa
e despejaram uns 2 dedinhos da bebida em uma pequena caneca de alumínio. Porém, antes de darem a primeira bicada, perceberam que lá no piquete os cavalos ficaram bastante agitados. Perceberam ainda que alguma coisa se movia sorrateiramente no meio do mato. Como não tinham levado armas de fogo, um deles, com uma lanterna na mão e um facão na outra, resolveu averiguar do que se tratava. O outro o acompanhou de perto, ficando logo atrás dele. De repente, ao iluminar próximo ao mato mais cerrado, viram 2 grandes olhos que se acendiam com o feixe de luz da lanterna. Seus corações gelaram de medo nesse instante. Reconheceram imediatamente uma enorme e feroz onça pintada que partia velozmente em sua direção. No mesmo momento, os cavalos estouravam o frágil piquete e saíam em disparada rumo à estrada de terra de onde tinham vindo. Sem pestanejar e feito um raio, também os pescadores correram e cada um subiu no espeteiro, que é uma árvore fina, porém comprida e bastante flexível, que é comum nessa região. Ali ficaram por algum tempo, acompanhando, surpresos e amedrontados, a onça, que pareceu, num primeiro momento, não ter maior interesse por eles, mas sim pelo caldeirão onde estava aquela cheirosa feijoada. O animal, com uma patada, derrubou o caldeirão no chão. Porém, como tudo estava muito quente, não pôde comer de imediato. E enquanto Firmino e Belarmino estavam refugiados nas árvores, a danada da onça deitou-se bem embaixo deles, parecendo esperar pacientemente que a comida esfriasse. Lá pelas tantas, ouviram alguns barulhos e, quando iluminaram com o farolete, viram a onça terminando de comer toda a feijoada e lambendo os restos que sobraram no caldeirão. Quando acabou sua refeição, o animal começou a fazer alguns grunhidos e logo os pescadores iluminaram novamente para saber o que estava acontecendo. Era a onça, que andava de um lado para o outro, olhando fixamente para os homens em cima das árvores. A impressão que dava é que a feijoada não tinha passado de um tira-gosto e agora ela queria o prato principal. Para piorar a situação, um tempo muito escuro e com muitos relâmpagos se aproximava rapidamente. Não tardou e um vento muito forte começou a agitar toda a vegetação do lugar. Conforme soprava, os espeteiros se dobravam, parecendo querer se quebrar. Nesse instante, a onça pulava em direção aos pescadores, querendo capturá-los a qualquer custo, quando as árvores se dobravam, fazendo com que eles ficassem mais próximos do solo. Aquele que estava com a lanterna tentou atirá-la no bicho, mas de nada adiantou. Relâmpagos riscavam os céus, enquanto os espeteiros se dobravam de um lado para o outro. Com a claridade dos raios tempestuosos, ambos podiam ver o felino saltar em sua direção, dando pulos e pulos chão acima para tentar pegá-los. Nesse drama, ficaram por pelo menos 2 horas, até que, finalmente, o tempo e o vento se acalmaram. Molhados pela chuva de verão e já bastante cansados pela longa noite sem dormir, além do cansaço natural da viagem, achavam que daquela noite não passariam com vida. Finalmente, o dia começou a amanhecer e os primeiros raios de sol surgiam no horizonte. Com a claridade do dia, procuraram por todo o chão da mata para ver se avistavam um animal, mas nada foi encontrado. Firmino, então, bastante esgotado, sugeriu que descessem e fossem logo embora dali. Belarmino, por sua vez e mais cauteloso, disse que esperassem para ter certeza que não corriam mais perigo. Tirou então a blusa que usava contra o frio noturno, a enrolou e a atirou ao chão.
Antes que a blusa chegasse ao solo, a onça mais do que depressa saltou de dentro de um arbusto e agarrou a mesma com força. Percebendo o perigo e sem ter o que fazer, ficaram ali mesmo onde estavam. Ainda tentaram gritar, mas por ali só tinha mato e nenhuma viva alma para os socorrer. Com o dia claro e com o sol já totalmente despontado, os pescadores perceberam quando a onça lentamente foi se afastando. Mais à frente, ela deu uma última olhada em sua direção antes de entrar no rio e atravessar para a margem oposta. Entrou então e desapareceu mata dentro. Percebendo a oportunidade, Firmino e Belarmino desceram rapidamente e correram como nunca para salvar suas vidas. Deixaram para trás tudo que haviam levado e pouco tempo depois, quase desfalecendo, conseguiram sair da mata e chegar na estrada. Por breve momento, descansaram, para logo depois seguirem de volta em direção às suas casas. No longo caminho da volta, muito cansados e sem encontrar ninguém que pudesse lhes dar uma carona, avistaram ao longe seus cavalos, que pastavam mansamente à beira da estrada como se nada tivesse acontecido. Tendo recuperado suas montarias, arrancaram cipós e encilharam provisoriamente os animais para o seu retorno à casa. Mais à frente, encontraram uma fazenda de gado e explicaram o acontecido. Foi-lhes emprestado então arreios e cordas para que pudessem cavalgar e dessa forma conseguirem chegar até suas casas. Dizem as histórias que Firmino e Belarmino jamais quiseram voltar ao rio para pescar novamente ou mesmo para buscar seus pertences. Aliás, dessa data em diante, ambos perderam totalmente seu vício em pescarias e nunca mais chegaram perto de um córrego ou rio novamente. Porém, ambos os amigos adquiriram um outro vício: o jogo de truco. Isso ainda causaria mais problemas para nossos atrapalhados e incorrigíveis personagens. Mas isso é história para outra oportunidade. Peço que se inscreva no canal e, se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!